Fala pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Radar da Saúde, o quadro em que eu trago as principais notícias que foram destaque na saúde ao longo da última semana. Antes da gente começar, não se esqueçam de assinar o canal e de ativar todas as notificações. Vamos lá? Bom, eu começo o Radar da Saúde de hoje trazendo uma notícia que ecoou bastante nas redes sociais e em todos os jornais do país, e você provavelmente foi impactado. É a história de um paciente que apresentou remissão do câncer depois de ser submetido a uma terapia extremamente inovadora. A história é que o paciente já tinha um diagnóstico de câncer e realizou todos os tratamentos convencionais, já fazia 13 anos que ele estava sendo tratado. E aí chegou um determinado momento em que esses tratamentos convencionais pararam de surtir o efeito desejado. E aí, nesse contexto, os médicos indicaram para ele essa terapia inovadora. Segundo o médico desse paciente, quando ele chegou antes de ser submetido, ele estava bastante debilitado. E depois que ele foi submetido a essa terapia inovadora, ele apresentou uma melhora surpreendente. O tratamento, para quem não conhece, foi realizado com células CAR-T ou CAR-T cells. É um tipo de tratamento extremamente inovador e considerado muito promissor na oncologia. É um tipo de tratamento extremamente personalizado que se dá pela reprogramação das células do corpo do paciente. Ele é feito por uma aplicação única e por uma dose intravenosa. E esse tratamento, enfim, hoje ele é indicado para alguns tipos de câncer, principalmente os cânceres relacionados ao sangue, que era o caso desse paciente especificamente. É um tipo de terapia que já foi aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e já está aqui disponível no Brasil em casos extremamente pontuais, como foi o caso desse paciente. Essa terapia, como eu disse, é bastante promissora e tem os seus efeitos colaterais normalmente bastante controlados. A grande questão em relação a esse tipo de terapia é o seu custo. Não é uma terapia extremamente acessível e ela pode custar cerca de 2 milhões de reais por paciente. E aí, com essa notícia, aconteceu um grande debate, né? Afinal, as pessoas sempre têm a grande expectativa de que a gente encontre ali uma cura do câncer, né? Para que essa notícia de que o câncer desapareceu desse determinado paciente seja reproduzida para todas as pessoas que recebem um diagnóstico de câncer. A grande questão é, primeiro, esse tratamento não está disponível para todos os tipos de câncer, essa é uma questão importante de colocar, e também não está disponível em larga escala para todo o Brasil, foi um caso muito pontual. A tendência, segundo os especialistas, é que com o tempo esse tipo de tratamento se popularize, mas muito aos poucos, para casos específicos, a partir do momento em que ele seja mais realizado dentro dos centros de pesquisa aqui no Brasil. Então, apesar de ser uma ótima notícia, de ser extremamente promissor e considerado promissor, inclusive pelos cientistas e pelos oncologistas, ainda vai demorar bastante para que ele seja acessível em larga escala para toda a população. Mas essa foi a grande notícia que ecoou bastante ao longo dessa semana. Uma outra notícia que também está relacionada à saúde, que pode levar a gente para um debate um pouco além do que só a notícia, foi, vocês devem também ter sido impactados com aquela imagem de um receituário médico em que o médico, além de indicar medicamentos para tratar o menino que estava doente, ele também indicou que o menino tomasse sorvete e jogasse videogame. Num primeiro momento, as reações relacionadas à foto dessa receita, enfim, a essa notícia, foi bem diversa. A princípio, as pessoas consideraram que esse médico estava sendo desrespeitoso com o paciente quando ele estava indicando jogar videogame ou tomar sorvete. E o médico chegou inclusive a ser demitido do serviço em que ele trabalhava. Agora, num segundo momento, também começaram a problematizar toda essa questão, porque, afinal, se fala muito da importância de você humanizar a medicina, né? De você entender que, às vezes, o cuidado vai além do que só indicar os medicamentos. Ou seja, será que esse médico não estava só simplesmente considerando que o paciente, além de ser medicado, ele poderia descansar, tomar sorvete, jogar videogame?
Essa discussão tomou as redes sociais, todo mundo ficou falando sobre isso, com vários médicos trazendo seus posicionamentos. E no fim, o médico em questão acabou sendo readmitido no seu trabalho. E vocês, o que vocês acharam dessa indicação e dessa prescrição atípica? Comentem aí a opinião de vocês. E agora falando da nossa newsletter, se você ainda não assina, já convido você para assinar. A gente trouxe 3 matérias muito especiais, eu vou falar de 2 especificamente. A primeira é relacionada ao PL dos planos de saúde. A gente falou com o deputado Duarte Júnior, que é o relator do projeto, e também falamos com algumas das partes interessadas, ou seja, os planos de saúde. O fato é que uma nova versão do texto deve sair no dia 7 de junho e o diálogo está, de alguma forma, acontecendo aos poucos. A gente conta detalhes sobre isso na newsletter dessa semana, com o link que está aqui na nossa descrição. E outra reportagem que a gente traz na newsletter dessa semana é sobre o aumento da judicialização, que aumentou 19% em 2022. Uma das fontes que a gente ouviu disse que esse aumento pode ter acontecido por inúmeros fatores, eu vou falar eles aqui. O primeiro, o fato do fim da emergência sanitária, ou seja, a volta dos serviços e as pessoas buscando mais atenção à saúde. O segundo, por questões de desabastecimento. O terceiro, pela falta de especialistas, especialmente nos municípios. E também pela dificuldade de acessar os serviços de alta complexidade. Tem aí um outro fator, que é a mudança na lei do rol da ANS. Isso também pode aumentar a judicialização. Tudo isso a gente traz também nessa reportagem, que vocês podem ler no link que está aqui na nossa descrição. Bom, e por fim, aquele spoiler que eu sempre dou para quem assiste o vídeo até o final. Na semana que vem, na segunda-feira, nós temos o Futuro Talks. E o convidado especial do Futuro Talks, que vai ser publicado na segunda-feira, é o Gaetano Krupp. Ele é o presidente da BMS, a indústria farmacêutica. E a gente fala sobre os desafios da indústria, os próximos passos, enfim, muita coisa bacana vai vir dessa entrevista aí. Então vocês já ativem as notificações para não perder o momento que a gente publicar. Outra coisa é que na semana que vem é feriado, então não vai ter Radar da Saúde. A gente se vê então na segunda ou na outra segunda. Bom feriado para vocês. Até mais.